Ok, estamos prontos. Então tá, de volta aqui, deixa eu só... De volta ao estudo dos fenômenos ondulatórios, né? A gente viu nos dois tópicos anteriores o que era, o que eram as ondas, como é que elas podem se classificar. Basicamente, o que a gente sabe até agora é que as ondas são perturbações que podem se propagar no meio, no material, ou podem se propagar até no vácuo. O que a gente vai ver agora é, tá, o que acontece se a onda, durante a sua propagação, encontrar com características diferentes no meio do caminho. Isso é, se eu estou dizendo que, por exemplo, se eu tenho uma corda aqui esticada e eu dou uma balançada nela aqui para cima e para baixo, gera um pulso e esse pulso se desloca. Beleza. O que é que vai acontecer se nesse pedaço aqui da corda eu prender a corda numa parede? Se tiver uma parede aqui no caminho da propagação do pulso, o pulso simplesmente chega aqui, chega aqui, passa para o outro lado, ele chega aqui, volta. O que é que vai acontecer com uma onda se ela encontrar com uma barreira no meio do caminho? Quando uma onda encontra com uma barreira, a gente diz que ela sofre um fenômeno chamado reflexão. Basicamente é o seguinte, eu tenho uma onda que encontrou algo que impede que ela passe adiante, na sua direção de propagação, ela volta. Basicamente é só isso. Reflexão é um bate e volta. Encontrou algo que não deixa seguir em frente, volta pelo mesmo caminho por onde estava indo. Esse é o fenômeno da reflexão. Basicamente, pensando aqui na luz, né? Pensa que eu tenho aqui uma superfície refletora. Você pode imaginar que isso aqui é um espelho, por exemplo. Pode ser qualquer superfície refletora. Então, o espelho como exemplo. E aí, chega nesse espelho um raio de luz. E esse espelho, quando for atingido por esse raio de luz aqui nessa posição, o raio de luz vai voltar. Nesse caso aqui, ele volta, não exatamente na mesma direção onde ele veio, porque por conta do modo como ele bateu na parede, a gente tem como dizer em que direção é que ele sai, tá? Ele volta para o mesmo lado de onde ele estava, né? A luz veio do lado esquerdo para o lado direito, bateu no espelho, então ela volta para o lado esquerdo. Mas o que acontece especificamente para definir a direção com que ela volta, a gente vai precisar olhar para uma característica adicional. A onda, né, que está batendo aqui, ela tem um certo comprimento de onda. Ela bate aqui e isso aqui, ó, essas linhas aqui, ó, elas são chamadas frentes de onda. Quando eu estou olhando aqui assim, é como se a minha onda tivesse assim, ó. Meu desenho é bem ruim, então relevem isso. Mas está vendo aqui que todas essas linhas batem com as cristas de uma onda? Poderia ser com um vale, poderia ser com outra posição, mas todas essas linhas aqui vermelhas, elas estão na mesma posição, entre aspas, de uma onda. Bom, aí a gente chama de frente de onda, né? Se quiser a definição mais correta, são o conjunto de pontos que estão na mesma fase de uma onda. Mas a gente não vai precisar se preocupar com toda essa característica, não. O importante é que a distância entre duas dessas coisinhas aqui é um comprimento de onda, independente de qual delas eu pegar. Sempre um comprimento de onda. A distância aqui é um comprimento de onda, tá? Quando a onda sofre reflexão, especificamente reflexão, uma coisa que não muda é o comprimento de onda. Então, ela vai bater, vai sair para uma outra direção, frente de onda, que tem exatamente o mesmo comprimento de onda. Também, essas ondas vão estar no mesmo material, né? Quando ocorre uma flexão, ela está no mesmo material, que significa que a velocidade dessa onda também não vai mudar e a frequência dela também não vai mudar. Então, uma onda, quando sofre reflexão, ela encontra uma barreira, ela não passa para o outro lado da barreira, ela volta,
pode voltar na mesma direção ou não, mas ela vai ter que voltar, e ela volta com as mesmas características de quando ela bateu. Então, ela volta com a mesma velocidade e com o mesmo comprimento de onda. Essas três características da onda não mudam. O que é que muda aqui? O que é que ficou claro que mudou? Mudou a direção. E aí, para saber o que acontece com a direção, a gente usa uma coisa chamada a primeira lei da reflexão. Ou melhor, a segunda lei da reflexão, mas a lei da reflexão, é melhor usar assim, porque numerá-la vai dificultar, já que a gente só vai ver essa. Se você medir o ângulo, essa retinha aqui tracejada, vocês já viram ela várias vezes na física, ela é a reta normal, tá bom? Isso aqui é a normal. Essa é a reta normal. Se você medir o ângulo que o raio que bateu aqui no espelho faz com a normal, chamar esse ângulo aqui de I, de ângulo de incidência, ângulo de incidência, né? E fizer a mesma medida para o raio que foi refletido, e aqui eu estou chamando ele de R, né? É o ângulo de reflexão. Você medir o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, independente de onde aconteceu essa reflexão, se foi uma raio de luz no ar, ou uma onda sonora dentro da água, ou seja lá o que for, que era a superfície que refletiu, se for um espelho, se for uma película d'água, se for um pedaço de vidro, independente de qual foi a onda que bateu e de onde ela bateu, sempre que ocorre uma reflexão, este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essa é a lei da reflexão. A lei mais simples do que isso era impossível. O ângulo que bate na entrada é o mesmo ângulo que bate na saída. Só isso, tá bom? Ou a coisa que é importante é garantir que você está medindo esse ângulo em relação à reta normal. Então, se mediu em relação à reta normal, o ângulo que bate na entrada é o mesmo ângulo que bate na saída. E isso é uma reflexão. Bom, outra possibilidade, outro fenômeno que poderia acontecer era a onda chegar numa separação entre dois materiais e ela passar de um para o outro. Bom, explica de novo ali, por favor. Explica sim, Raquel. Pessoal, o que é que eu tinha dito aqui? Você vai ter um raio, esse raio em azul aqui, que vai bater na superfície e ele vai ser refletido. Ele encontra uma barreira, ele tem que voltar. Como é que eu sei em que direção ele volta? Faço assim, eu meço a normal, encontro a reta normal lá no ponto onde ele bateu. É bem aqui, ó, no ponto onde o raio incidente bateu. Esse raio aqui também é chamado raio incidente, tá bom? Bateu nesse ponto, eu traço a normal nele. Aí, meço o ângulo para um lado de cima, por exemplo, aqui, que o raio que bateu forma com essa reta normal. Vai dar um certo ângulo. Digamos que você mediu e deu, sei lá, 30 graus aqui. Fez essa medida e deu 30 graus. O que vai acontecer com o raio refletido? Ele vai ter que formar 30 graus com a normal pro lado oposto. Então, se a incidência é 30 graus, a reflexão também é 30 graus. Só que é para o lado oposto da reta. Então, já que eu medi aqui para cima, o 30 graus da reflexão eu meço aqui para baixo. Então, aqui também tem que ser 30 graus. O ângulo da incidência tem que ser sempre igual ao ângulo da reflexão. A diferença é que eles estão em lados opostos da reta normal, mas eles dois têm que ter a mesma medida, tá bom? Ficou mais claro agora, Raquel? Nada, estamos aqui para isso. E aí, eu coloquei uma aplicaçãozinha aqui para falar, né? Ainda sobre reflexão, né? Onde a reflexão pode ser utilizada? Duas coisas que utilizam a reflexão. A ecolocalização, que é algo que acontece naturalmente, né? Os animais utilizam a ecolocalização seja para se locomover ou para fazer coleta de alimentos, caça de alimentos, e os radares, que são equipamentos construídos pelos seres humanos, que usam exatamente o mesmo princípio da ecolocalização, né?
Um morcego, por exemplo, como é que o morcego faz para caçar insetos à noite? O morcego, pelo contrário do que algumas pessoas podem pensar, ele não caça à noite porque ele tem uma visão muito boa. A maioria dos morcegos é, na verdade, quase surda, quase cega. Eles quase não enxergam. E aí o dia, para eles, é muito pouco proveitoso, no sentido de caça. Né? Em geral, eles têm que utilizar a noite. E como é que eles fazem para caçar à noite? Eles usam a reflexão do som, de um som específico que eles emitem nas suas caças, digamos. Em geral, o que é que um morcego faz? Aqui esse morcego está caçando essa, não sei se é uma borboleta ou se é uma mariposa. Acho que é uma mariposa. Está caçando esse insetozinho aqui. Como é que ele faz para saber onde é que está? Ele emite um som, esse som bate na mariposa e reflete. Baseado no tempo que demorou para o som refletir, ele sabe em que distância, a que distância o inseto estava dele. E também ele usa algumas outras características, que a gente não vai se aprofundar tanto aqui, mas ele usa algumas outras características do som que refletiu para saber onde estava o inseto que refletiu, se esse inseto estava se deslocando na direção dele ou se estava se afastando, e também sabe em que direção o inseto estava, né? Porque só saber o tempo que demorou para voltar, ele sabe a distância, mas não sabe se está para frente dele, para trás, para cima, para baixo. Então, os morcegos e todos os outros animais que se utilizam da ecolocalização para a caçada, eles conseguem identificar onde, a que distância e como se está se deslocando as suas caças, não só a caça, mas também o ambiente ao redor. Ele lê o ambiente ao redor através dos ouvidos. Ele emite um conjunto de sons, normalmente é um estalido que, para a maioria dos morcegos, é um som que o ser humano, não consegue ouvir. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, os sons que o ser humano consegue ouvir ou não, na semana que vem, mas nós não conseguimos ouvir, mas o morcego consegue ouvir. E esses sons são extremamente intensos, só para constar, né? Só para ter uma noção. São tão intensos que boa parte dos morcegos cria um mecanismo que ele vai emitir um som intenso. Basicamente, pensando no ser humano, é como se ele fosse gritar. Ele vai dar um grito muito alto. É um grito tão alto que, se os ouvidos dele estivessem funcionando no momento, estivessem captando o som, ele destruiria o próprio ouvido. Ele destruiria a membrana do tímpano no momento que ele dá esse grito. Então, para evitar esse tipo de problema, alguns morcegos, né, outros morcegos têm outro mecanismo, mas alguns morcegos, eles conseguem meio que desligar o ouvido no momento que eles gritam. Não é bem desligar, eles conseguem desconectar internamente no ouvido, eles não só fazem isso conscientemente, tá? Mas eles conseguem, é automático para o corpo deles, que no momento que eles emitem o som, o ouvido não capta som. Por quê? Justamente para não afetar o ouvido. Então, eles emitem o som, o ouvido desliga no momento que eles emitem. Quando eles param de emitir, o ouvido religa, ele ouve, aí ele pode ouvir os reflexos. E, na verdade, isso é um processo que é contínuo. O ouvido e o som os sons estão sempre sendo emitidos e o ouvido está sempre ligando e desligando, que é para nunca ouvir o som que foi emitido, só ouvir a reflexão. Eu concordo plenamente, Raquel. Pense num bicho inteligente. A gente sabe fazer isso não, viu? Meu sonho era conseguir desligar o meu ouvido em alguns momentos, mas não dá não para desligar não. Fica ligado o tempo todo. Baseado nisso que os morcegos fazem. Outro animal que faz isso, só para constar, né, não são só morcegos, mas os golfinhos também fazem ecolocalização. Né? O radar do Batman. O radar usa esse mesmo princípio. Estou colocando aqui um radar de submarino, né? Como é que ele faz para detectar outro submarino, por exemplo? Ele emite uma onda sonora, essa onda sonora vai bater em outro submarino, por exemplo. Quando bater, encontrou uma barreira, ela reflete e volta. E aí, baseado no tempo que demorou, na frequência da onda que voltou e tudo mais, um conjunto de características que a gente não vai precisar se aprofundar aqui, mas que são bem interessantes. Baseado nesse conjunto de características, o submarino consegue determinar o objeto, a distância que o objeto está e em que direção esse objeto está também.
ele também vai conseguir dizer se o objeto está se afastando dele, se aproximando. Todas as características que o morcego consegue fazer com ecolocalização, a gente consegue fazer com o radar também, né? Dá para descobrir as mesmas características. A gente sabe qual é o princípio que o morcego está usando de forma inconsciente, e aí a gente aplica de forma consciente quando constrói um radar. Avançando aqui, né, para o outro fenômeno, né, foi o que tinha falado agora há pouco, às vezes a onda, não, Maria Clara, não tem, deixa eu voltar aqui, né, em geral, essas ondas que voltam são sempre bem menos intensas do que as ondas que foram. E não é muito difícil de entender o motivo, porque imagina o seguinte, vou tentar fazer o desenho aqui para facilitar. Aqui está o objeto que emitiu, sei lá, pode ser um morcego ou um submarino. Aí, quando ele emite essas ondas, são ondas sonoras, né, elas se espalham assim, ó, pelo espaço inteiro. Desculpa aí, meus círculos não são muito bons, né, mas elas se espalham pelo espaço inteiro. Aí ela encontra um objeto aqui. Quando ela encontra um objeto, só o pedaço que bateu no objeto volta. Não volta tudo da onda, volta só o pedaço que bateu. E aí, essa onda que volta com a intensidade menor. A intensidade da onda que volta é menor. O que você consegue manter de igual, se esse objeto estiver parado, é a frequência da onda, vai e volta com a mesma frequência. Se esse objeto estiver se deslocando, tem uma diferença também na frequência. Mas aí, isso é justamente essa diferença na frequência que a gente usa para saber se ele está se afastando ou se aproximando. Então, é vantajoso para a gente que quando o objeto se move, é vantajoso para as aplicações, que quando o objeto se move, a frequência não é a mesma, mas a intensidade é sempre mais baixa. E esse é o motivo pelo qual, em geral, os emissores de um radar, eles são muito intensos. O emissor é intenso. Já o receptor, né, quem vai ver, ele tem que ser sensível. Então, você tem que conseguir emitir com uma grande intensidade, mas na hora de receber isso de volta, você tem que ser capaz de receber pequenas intensidades, porque o que vai voltar, em geral, é pequeno, não é a mesma intensidade que for. Se conseguir emitir uma onda cuja intensidade seja de, sei lá, 100, e eu vou colocar aqui, sei lá, uma unidade fictícia de intensidade, 100 I de intensidade, em geral o que você vai ver voltando é 0,2 I, vai voltar bem pouquinho, sai uma intensidade alta, volta uma intensidade bem baixa. Legal, gostei bastante dessa pergunta. Indo para a refração, né, que tinha falado, a refração é quando a onda encontra uma barreira, mas ao invés dela voltar, ela passa para dentro, ela vai para o outro meio. Tem uma separação entre dois materiais, e ela bate e ela consegue entrar no outro material. A gente falou aqui, no caso, que eu tinha um espelho, né? Com o espelho dificilmente ela vai conseguir, mas imagina que a luz, tem uma onda que está aqui no ar, vou pegar a luz como exemplo, ela bate aqui na superfície da água, é o outro lado. Eita, eu coloquei, aqui talvez eu tenha riscado um desenho. Bora ver. Na água, ela acaba passando do outro lado. Essa passagem de um material para outro material é o que a gente chama de refração. Bom, a refração é o fenômeno de passagem de um meio para outro. E nessa passagem, eu falei que eu tinha riscado alguma coisa que não me via, né? Uma coisa que vai sempre mudar quando ocorre refração é velocidade. Vejam que lá no passado, na reflexão, a velocidade, a frequência e o comprimento de onda ficavam todos iguais. Na refração, a velocidade se altera. E uma coisinha que vocês vão ver na aula do professor Boaro, né, que eu deixei lá para vocês estudarem, que é a relação fundamental, eu não vou deduzir a relação fundamental, eu deixei para vocês verem na aula assíncrona, é que velocidade, frequência e comprimento de onda têm uma relação muito próxima. Isso é, a velocidade de um material, de uma propagação de onda, é sempre o produto do comprimento de onda com a frequência. Como a onda, quando sofre refração, muda a velocidade, algum desses dois caras aqui vai ter que mudar também. Porque se eu mantivesse... Sim, Vinícius, um prisma é um exemplo, sim.
Quando passa para dentro do prisma, né, quando estiver dentro do prisma, vai ter sofrido uma refração, tá bom? E aí, como a velocidade vai se alterar, se esse V aqui se altera, quando a onda sofrer refração, um desses dois caras tem que mudar, ou o comprimento de onda ou a frequência. Como a frequência, ela depende da fonte, ela é específica da fonte, então não é a frequência que muda, o que muda é o comprimento de onda. Então, mudou a velocidade, muda o comprimento de onda. Essa é uma característica importante, e você pode entender refração assim também. Refração é quando uma onda passa de um material para outro e sofre alteração da velocidade, ou então, quando ela passa de um material para outro e sofre alteração do comprimento de onda. Tanto faz dizer velocidade ou comprimento de onda. É exatamente, está definindo o mesmo fenômeno, tá bom? O fenômeno da refração. Imagina o seguinte, que a gente tem aqui uma superfície de separação entre o meio 1 e o meio 2. Tem dois materiais diferentes, como tem colocado aqui, a água e o ar. Pensar que aqui é a água, aqui é o ar. Aí você vai ter uma onda que chega aqui, uma frente eu estou colocando aqui as frentes de onda, né? E ela passa para outro material, e aqui estão as frentes de onda no outro material. O que aconteceu? O que acontece nessa passagem? Bem, uma das coisas que dá para ver é que a direção dessa onda aqui que bateu, e a gente vai usar de novo a reta normal aqui como referência, né? Essa direção aqui que ela teve na entrada não é a mesma que ela teve na saída, tem uma modificaçãozinha aqui. E essa é uma das coisas que pode acontecer quando tem uma refração. A direção pode mudar, tá bom? Não é obrigatório que ela muda, na verdade existe um caso especial em que ela não muda, e nos outros todos ela muda, mas não dá para dizer que refração é a mudança de direção, justamente porque tem uma situação que não tem mudança de direção, tá? Outra coisa que dá para ver que mudou aqui, ó, é que tá vendo o comprimento de onda aqui, no início, é diferente do comprimento de onda aqui no final. Então, mudou o comprimento de onda. E por que mudou o comprimento de onda? Porque a velocidade de propagação aqui, nesse meio 1, é diferente da velocidade de propagação aqui, nesse meio 2, tá bom? Mais uma vez, a direção aqui pode mudar, agora tem a reta normal desenhada aqui, mais bonitinho, e na entrada, o ângulo de incidência, tá vendo que ele tem o mesmo nome aqui, o ângulo de incidência no início, medido em relação a normal, não é obrigatoriamente igual ao ângulo de refração. Esse aqui tem o mesmo R, mas agora ele é ângulo de refração, tá? Esse ângulo de refração aqui, refração, escrevi errado, foi mal. Esqueci o que eu estava dizendo. Sim, que esse ângulo aqui, ó, ele não é obrigatoriamente igual a esse. Em geral, ele é até diferente. Justamente o que faz a direção de propagação ser diferente quando ocorre a refração. Para saber qual é a direção que sai, a gente usa uma coisa chamada lei de Snell, ou lei da refração. Né? Essa lei, eu não vou tratar ela completa agora, que a gente vai estudar ela um pouquinho mais quando estiver falando de ótica, mas, de maneira geral, é assim que ela se escreve. A lei de Snell, ela não relaciona diretamente o ângulo, ela relaciona o seno dos ângulos. Então, o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração, essa razão aqui, é exatamente igual à razão entre as velocidades, que é exatamente igual à relação entre os comprimentos de onda. Bom, então, vejam que aqui eu não relaciono diretamente os ângulos, eu tenho um seno, e a razão entre eles dá sempre o mesmo número. Como é que eu descubro esse número? Ou eu divido a velocidade da propagação no primeiro, no meio de incidência, pela velocidade de propagação no meio de refração, ou então eu divido os comprimentos de onda. Como é que eu sei qual eu vou fazer? Depende das informações que você tiver no seu problema. Por exemplo, se você sabe que aqui é ar e aqui é água, em geral, você vai saber qual é a velocidade no ar e a velocidade na água. Se você não tivesse acesso a essa informação, ela pode ser pesquisada, porque os valores de deslocamento de ondas nos meios, em geral, eles são tabelados. Você não precisa se preocupar em decorar, não. Você pode pesquisar e ver, ó, aqui na água deu 340 metros por segundo no ar. E aqui embaixo, por exemplo, deu 1.500
metros por segundo. Então quer dizer que se eu dividir o seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo de refração, vai dar o mesmo valor de eu pegar 340, que é o V1, e dividir pelo 1500, que é o V2. Então, essa é a ideia básica de aplicação da lei da refração. Tá bom? A gente costuma chamar lei de Snell, em geral, quando está falando especificamente de ondas luminosas, né? Quando está falando de luz. Mas essa regra aqui é mais geral do que só para luz, ela vale para qualquer outra onda, tá bom? Não esqueça essa informação, a frequência não se altera quando passa de um meio para o outro. Essa característica aqui, a frequência, ela só depende da fonte, isso é, só depende de quem emitiu a onda, de quem fez essa propagação, essa perturbação aqui, ó, que está representada pelas frentes de onda em amarelo, quem causou essa frente de onda, causou com uma certa frequência. Essa quantidade não vai ser alterada na refração, tá bom? Existem processos muito específicos, muito especiais, que têm capacidade de alterar a frequência de uma onda. Para os fenômenos que a gente vai estudar aqui, nenhum deles altera a frequência, com exceção de um efeito que vai ser feito lá no final, mas não é a frequência da onda emitida que muda, mas sim a frequência da onda refletida, tá? Continuando aqui. Outro fenômeno que pode acontecer com as ondas é a difração, que eu gastei falando dos primeiros, gastei mesmo. Vou tentar não deixar nada passar aqui, nem me estender demais. O que é a difração? A difração é uma característica muito específica das ondas, que é o seguinte, é a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo ou então de se espalhar quando ela encontra uma fenda. Isso é. Aqui tem uma imagenzinha de uma difração. Vejam aqui. Aqui nessa figura eu tenho uma onda e aí essas partezinhas brancas são as frentes de onda. Aí ela vem por aqui. O que é que acontece aqui? Ela encontra uma barreira. Tá aqui a barreira. Isso aqui não deixa a onda passar. Como se você tivesse... Isso aqui é um tanque de água, isso aqui são dois diquezinhos, deixando só um espaço para a onda passar pelo meio. Quando a onda passa por aqui, ó, só sobrou isso aqui. Se não ocorresse difração, o que é que você ia esperar? Que daqui para frente só tivesse sempre esse pedacinho da onda. Que não tivesse mais nada. Só que na prática não é isso que acontece. Na prática, e fica maior depois. Se você tiver intensidade suficiente, em algum lugar aqui na frente, todas as frentes de onda vão estar iguaizinhas a essas frentes de onda que estavam aqui no início. Esse fenômeno de passar por uma fenda que tinha um tamanho específico e a onda ir crescendo de novo, né, sua frente de onda, para tentar ocupar o mesmo espaço que ela ocupava antes, é o fenômeno da difração. Tá bom? Aqui eu tenho um outro exemplo também, que eu tenho aqui, ó, as frentes de onda sendo emitidas, e aí elas encontram com a barreira que deixa só uma frestinha, aqui, ó, menorzinha, e logo depois da fresta, aqui, ó, a onda se espalha. Isso é o fenômeno de difração. Eu coloquei aqui uma figura animada para tentar facilitar um pouquinho. Que, vejam, eu tenho aqui uma onda, né? Eu estou vendo aqui as frentes de onda chegando, batendo na barreira, que só tem espaço para passar aqui nesse pedacinho. Aí as ondas, ó, se espalham, e acaba que aqui na frente elas já estão ocupando todo o espaço que elas ocupavam aqui atrás. Com a diferença que está um pouquinho... Aqui tem um formato mais curvo, aqui está um formato mais reto, mas isso é esperado mesmo que acontecesse. Que para a onda se espalhar, ela não consegue se espalhar reta, né? Ela precisa formar esses semicírculos aqui. Notem o seguinte, esse fenômeno aqui, especialmente quando o comprimento de onda é comparável
ao tamanho da barreira. Barreira ou passagem, né? Porque nesse caso aqui não tem uma... O que eu tenho que está causando a difração é essa passagenzinha pequenininha aqui. Veja que o comprimento de onda aqui é quase do tamanho da barreira. Aí a difração ela é bem efetiva. Você tem um espalhamento bastante grande da onda. Tanto que essa região aqui, a região que não tem onda, basicamente é só isso aqui, ó. Aqui quase não tem onda. Depois da barreira. Agora, se eu tiver uma barreira que é maior do que isso, que não é tão próximo do tamanho do comprimento de onda, aí eu já tenho outra situação. Porque, vejam, agora, quando a barreira é bem maior, eu não tenho onda nesse pedaço aqui, parecido com o pedaço que eu não tinha antes, mas também tem uns buracos aqui, ó, tem uns outros buracos aqui, ó. Tem um buraco aqui que a onda não passou, um buraco aqui que a onda não conseguiu pegar, aqui também, aqui também. Quer dizer, a difração ela é menos efetiva quando está muito diferente. Beleza, beleza. Eu acho que talvez seja essa animaçãozinha que é meio pesada. Vamos sair dela, pode ser que melhore um pouco, ou então dá uma olhada no vídeo e eu vou colocar esse slide também lá no Google Sala de Aula, para vocês olharem depois. O que eu quero trazer de característica importante daqui? É o seguinte, que a difração, ela vai ocorrer cada vez com menos intensidade, quanto maior for a diferença entre o comprimento de onda e o tamanho, vou chamar aqui de D, o tamanho da barreira, ou do orifício. Esse aqui não precisa dizer que é o comprimento de onda, aqui é tamanho da passagem, né? Ou da barreira também, certo? Nesse tipo de... por conta desse tipo de situação que, por exemplo, se alguém tiver atrás de uma parede, se tiver no outro cômodo, imagina aí a parede da sua casa e alguém tiver na parede do lado de fora. Em geral, né, considerando que você não tenha nenhum conjunto, nenhum buraco, nem nada para nenhum orifício, a parede, uma porta, alguma coisa assim, seja uma parede maciça, se alguém do outro lado ligar uma lanterna, você dificilmente vai conseguir ver a luz que está do outro lado. Por quê? A luz não vai conseguir contornar essa parede. Não vai conseguir contornar por quê? Porque a parede tem comprimento de metros e o comprimento de onda da luz, ele está na ordem dos nanômetros. Tá? 10 a menos 9 do metro. Então, é muito diferente. Então, a luz não consegue se difratar numa parede. Então, ela não vai conseguir se espalhar e você acabar vendo essa luz do outro lado. Já se a pessoa que está lá do outro lado da parede falar, provavelmente você consegue ouvir o que ela está dizendo. Ou, pelo menos, consegue ouvir um pouco do que ela está dizendo. Pode ser que não ouça tão bem, mas ainda consegue ouvir. Por quê? Porque o comprimento de onda do som, ele já está na casa dos metros. E, então, por estar na casa dos metros, o som consegue contornar a parede. E aí, qualquer frestinha que tiver, o som vai conseguir passar e chegar até você, e vai ter um pedacinho do som também que vai passar direto pela parede. Né? A luz vai ter uma quantidade muito pouca de luz que consegue passar pela parede até você, mas o som tem uma quantidade muito maior, e isso é um efeito da difração. Quando a diferença é muito grande no tamanho do comprimento de onda em relação ou à barreira ou ao orifício, quase não passa, quase não tem difração. Quando a diferença é muito pequena, a difração é bastante efetiva, tem bastante o efeito de espalhamento ou de contorno do objeto, tá bom? Para tentar encerrar aqui de prazo, eu vou avançar aqui para a interferência. A interferência é um fenômeno que acontece quando duas ondas se sobrepõem no mesmo local, isso é, duas ondas que estão se propagando no mesmo meio, a sua perturbação chega exatamente no mesmo lugar, no mesmo instante de tempo. Nesse caso, você tem duas perturbações ocorrendo na mesma posição e elas vão se sobrepor, elas vão ter os seus efeitos combinados. Essa combinação dos efeitos é a interferência. E tem dois tipos principais de interferência. Uma interferência construtiva, que vai acontecer quando você tiver dois pulsos que estão com a mesma
amplitude e estão com a mesma fase. O que é a mesma fase aqui? Bem, aqui você pode imaginar que a fase é o fato de que os dois estão para cima no pulso. Se um estivesse para cima e o outro para baixo, eu ia dizer que eles estão em oposição de fase. Tá bom? Os dois tem dois pulsos para cima. Esse pulso 1 está se deslocando da esquerda para a direita, o 2 da direita para a esquerda, e eles ainda não se encontraram aqui. Então, eles estão bem separados. No momento que eles estiverem na mesma posição, os efeitos dos dois vão se combinar. E aí eu tenho pulsos sobrepostos, e aí vejam que esse pulso aqui ele é maior do que qualquer um dos outros dois. Houve uma sobreposição dos dois pulsos. Depois, né, lembra que o pulso 1 estava se deslocando para cá, e o pulso 2 estava se deslocando para lá. Depois desse encontro, depois do momento de encontro, o pulso 1 vai seguir a vida dele como se nada tivesse acontecido para lá, e o pulso 2 vai seguir para cá, para a esquerda, como se nada tivesse acontecido também. A sobreposição que acontece numa interferência, ela é momentânea, ela acontece só justamente no momento que eles estão passando na mesma posição. Depois disso, nada mais acontece. Aqui eu tenho uma imagem de combinação, né? Você tinha um pulso 2 com a mais baixinho, o pulso 1 mais alto. Quando eles se combinam, ó, você tem um pulso que é mais alto do que qualquer um dos dois. Como é que você sabe esse tamanho aqui? Aqui é a amplitude do 2. Esse carinha aqui é a amplitude do 1. Como é que você sabe a amplitude resultante? Neste caso, quando a interferência é construtiva, aí você tem que a amplitude resultante, ó, tá aqui embaixo, ela é a soma das duas amplitudes. Interferência construtiva soma as amplitudes, tá bom? Aqui eu tenho uma animaçãozinha mostrando como é que isso acontece. Deixa eu ver se aparece aqui. Pronto, eu tenho os dois pulsos, eles vão se encontrar, aumenta a amplitude, e depois cada um segue a sua vida e com a amplitude que estava antes, tá bom? Depois de passar por uma interferência, nenhum desses dois pulsos leva a nenhuma característica do pulso anterior. Então, o pulso 1 encontra com 2, eles se somam para formar um pulso maior. Depois que eles se separam novamente, o pulso 1 não lembra que algum dia na vida encontrou o 2, e o 2 também não lembra que já encontrou com 1. Eles não têm memória. Tá? A outra possibilidade é ter uma interferência destrutiva, e aí eu vou ter dois pulsos que estão em oposição de fase, tá vendo? Um está em cima, o outro está embaixo. Quando os efeitos deles se combinarem, o que eu vou ter em geral é uma redução no tamanho da amplitude. Depois que acabar a sobreposição, cada um segue a sua vida de novo, como se nada tivesse acontecido. Eu tenho aqui, ó, os dois pulsos se encontrando. Essa é a amplitude do pulso 2. Essa é a amplitude do pulso 1. A amplitude resultante, nesse caso, como eles estão em oposição de fase, vai ser dada pela diferença entre as duas amplitudes. Ou melhor, se vocês preferirem botar um módulo da diferença, aqui eu escolhi botar sempre o maior menos o menor. Se for o maior menos o menor, não precisa de módulo. Mas o módulo é a maneira mais geral, é a diferença entre os dois tamanhos. Bom, então, se um tiver comprimento 10 para cima e o outro tiver comprimento 5 para baixo, quando eu combinar, o comprimento vai ser 5 para cima. Por quê? Porque o pulso de cima era maior e o tamanho da amplitude é a diferença entre o maior e o menor. Bom, aqui eu tenho uma imagenzinha dessa interferência destrutiva. Tem dois pulsos, eles se juntam. Notem que aqui no meio do caminho, eles meio que desaparecem, porque eles têm exatamente o mesmo tamanho. Quando eles se encontrarem em algum lugar por aqui, momentaneamente desaparece, e depois cada um segue a sua vida aqui, no sentido que estava, como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse encontrado com o pulso anterior. Bom? Para finalizar, meu Deus, no finzinho mesmo. Para finalizar, vou falar aqui do outro fenômeno, que é o fenômeno da ressonância. A ressonância, ela vai, talvez ela seja o que tem um pouquinho mais de coisa para falar, mas é um fenômeno relativamente simples. Ela acontece toda vez que um sistema é colocado para vibrar, ou que você causa uma perturbação
com uma taxa de repetição, isso é, com uma frequência que é exatamente a frequência que ele já gosta de vibrar. Parece estranho usar esse termo gosta, né? Mas não é bem físico, não. O termo físico correto seria a frequência natural de vibração de um material. Isso é, todo material ele tem uma frequência que a combinação das suas moléculas e das suas partes faz com que ele vibre de forma mais efetiva naquela frequência em especial. Essa frequência é o que eu estou chamando de frequência natural de vibração, ou então, pensem assim, é a frequência com que o corpo ou o material gosta de vibrar mesmo. Então, se você coloca um objeto, um material ou uma substância para vibrar exatamente na frequência que ele gosta, que é a frequência natural, o que vai acontecer é que toda a energia que você estiver fornecendo nessa passagem aí, ele vai absorver e vai aproveitar isso para aumentar a amplitude. Esse aumento de amplitude por conta de uma recepção mais efetiva de energia é o que a gente chama de ressonância. Todo material vai ter a sua própria frequência, vai ter uma frequência específica para ele, e se você acertar a frequência específica, você causa um aumento de amplitude que é sem limite. Não tem limite para esse aumento de frequência, não. O limite do aumento dessa amplitude numa ressonância é o limite da estrutura, é o quanto ela aguentar. Como é que isso é visto no dia a dia? Lá no nosso laboratório, até queria poder estar lá para mostrar isso para vocês, a gente tem um conjunto de caixas acústicas dessas aqui, que usam um diapasão. O que é que a gente consegue fazer de especial de diapasão? Lá no vídeo do Boara, ele também faz isso. Dá para a gente fazer uma coisa que parece meio mágica, que é bater nesse carinha aqui, e aí ele começa a vibrar. No que ele vibra, eu coloco esse cara aqui perto, mas eu não encosto nele não, só deixo aqui perto. Só pelo fato de que esse cara aqui está vibrando na mesma frequência que esse cara aqui gosta de vibrar, esse segundo aqui também começa a vibrar. E aí eu posso transferir a vibração desse cara para esse, sem precisar encostar um no outro, só porque, graças ao fenômeno de ressonância, tudo de energia que está saindo desse cara aqui, que está vindo para esse segundo vai estar absorvendo, e ele vai estar, ele entra em oscilação também. Esse é exatamente o mesmo fenômeno que vocês já devem ter ouvido falar várias vezes, que esse é o exemplo mais clássico que se pode dar, o mais clichê, de cantores líricos que conseguem quebrar uma taça, por exemplo, só com o tom da sua voz. Como é que eles fazem isso? Bem, primeiro o cara tem que ter um ouvido muito bom, porque cada taça tem uma frequência de vibração natural diferente. Como é que ele descobre essa frequência de vibração natural? Ele dá um petelecozinho lá na taça e ele escuta a taça. Escuta o tom que está saindo. Identifica qual é a nota. E aí ele reproduz essa nota. E reproduz essa nota com bastante intensidade. O que é que a taça vai fazer? O som está vibrando aqui na intensidade que eu gosto. Eu vou vibrar e começa a vibrar com a mesma intensidade. Com a mesma frequência. E nessa vibração com a mesma frequência, como está na frequência natural, ela pega cada vez mais amplitude, mais amplitude, mais amplitude, até que chega uma hora que a amplitude é tão grande que a estrutura do cristal que forma a taça não aguenta. E aí, no que não aguenta, ela explode. É assim que um cantor lírico explode uma taça. Ele obriga o vidro a vibrar com cada vez mais amplitude, até que chega uma hora que o vidro não aguenta e se parte. A mesma coisa aconteceria se você ficasse balançando o copo na frequência exata da frequência de oscilação natural do vidro. Uma hora ele ia quebrar, ele ia estourar, tá bom? E, tinha polarização ainda que eu coloquei nesse negócio. Tá, a polarização, desculpa, bem, vou passar aqui 2 minutinhos, tá? Só pra gente falar aqui sobre a polarização e encerrar, depois, se for necessário tirar mais dúvidas, a gente faz numa outra aula, tá? A polarização, ela é uma seleção da direção de oscilação de uma onda. Isso é, você tem aqui, lembra que eu tinha falado, né? Uma onda, aqui na figurinha dá para ver. Se você tem uma onda transversal, ela só precisa vibrar numa direção que seja ortogonal à de propagação. Então,
aqui tem uma das direções, mas ela pode vibrar nessa, pode vibrar nessa outra aqui, ou qualquer outra direção que forme 90 graus com a direção de propagação, já serve para essa onda vibrar. Na maioria das vezes, essas ondas vibram não só em uma direção, mas vibram em todas as direções que é permitido. E aí você tem esse tipo de onda aqui, ó, que tem uma vibração nessa, deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui, ó. Tem uma onda que tem uma vibração nessa direção, mas ela também tem vibração nessa outra aqui, também tem vibração nessa terceira direção aqui. Então, ela está vibrando em diversas direções diferentes. A polarização é o efeito que acontece quando você coloca essa onda para passar por um material especial, que é chamado polarizador, e aí, do outro lado do polarizador, a onda já não pode mais vibrar em todas as direções que estavam. Ela só consegue vibrar em uma direção. E é isso que eu estou dizendo, que é a seleção da direção de vibração de uma onda. Você consegue fazer passar por um certo material que tem algumas características especiais. Nesse caso aqui é um polarizador de luz, e aí é por isso que vocês podem depois perguntar, professor, como é que a onda vinha na vertical e passou por esse negócio que tinha umas linhas horizontais, e o que era horizontal não passou? É porque isso aqui é para a luz, e o caso da luz, ele é um caso especial. É diferente. Se você tivesse uma corda que você está girando em todas as direções aqui, e colocasse uma gradezinha assim, ó, com a coisa nas horizontais, o que ia passar era a onda na horizontal, e não a onda vertical. Bom? Coisa importante sobre a polarização é que somente ondas transversais, como, por exemplo, a luz, podem ser polarizadas, tá? Não dá para polarizar o som, que é uma onda longitudinal. Só dá para polarizar ondas que são transversais, tá? Agora sim, eu consegui encerrar. Desculpem aí o pequeno atraso no finalzinho da aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para perguntar. As atividades dessa semana já estão no Google Sala de Aula, e o prazo de entrega das que eu coloquei lá essa semana é o dia 19, então é sexta da semana que vem, tá? Vocês têm uma atividade para entregar na quarta-feira, atividade bônus é até quarta. Atenção para o horário, é meio-dia, não é meia-noite, tá? Vocês têm até o meio-dia da quarta-feira para entregar a atividade, então não deixem para entregar na quarta-feira, porque vocês podem estar ocupados nesse momento, e eu preciso ser... Ficou 13 horas? 13 horas, obrigada, Thalita, desculpa, eu pensei que tinha colocado meio-dia. Mas, foi porque eu coloquei às 13, então tá certo. Mas é no meio do dia, tá? Não é no final do dia, porque eu preciso ter tempo para corrigir e colocar no sistema, porque é o meu último dia com o diário. Se eu não colocar as notas nesse dia, aí vai ficar dependendo da secretaria acadêmica, pode ser que demore muito tempo, e aí vocês vão ficar sem nota no swap até quando eu receber. Então, só recebo até as 13 horas, aí eu vou começar a corrigir, e até o final do dia eu coloco as notas, e vocês vão ter a nota da etapa 2, já fechada, até o final da quarta-feira. Da etapa 3 não, desculpa, da etapa 1, se o trabalho que vocês estão entregando aqui no finalzinho afetar a nota da etapa 1, aí vocês vão ter que esperar um pouco mais, porque eu solicitei a prorrogação de posse do diário, e aí eu tenho que esperar a secretaria, ver o meu pedido, abrir o processo, liberar e tudo mais, então pode ser que da etapa 1 demore um pouquinho mais para mudar, mas da etapa 2 já muda na quarta-feira, já muda não, né? Aparece na quarta-feira, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação,